sua companhia. Para nós que fazemos parte aqui do programa Enem para Todos, é uma grande satisfação, é um grande prazer ter sua companhia e fazer este programa, que é fruto de um sonho de educadores, um sonho de professores, todos voluntários que se uniram para levar a vocês, lá naquele período de pandemia, uma nova ferramenta, uma nova alternativa de se preparar bem para o Enem. E nós contamos aqui com a melhor equipe de professores do estado do Piauí, do meio norte do Brasil. Esse é o programa Enem para Todos. E hoje teremos aqui participações especialíssimas. Teremos aqui, por gentileza, produção, vamos abrir aí a imagem para mostrarmos nossos convidados, né? Então, teremos aqui hoje, mais uma vez, a nossa querida psicóloga Elisandra Pires, que vem falar aqui, olha ela aí, sobre o quadro Equilibramente. E o nosso professor querido, companheiro, amigo, professor Andrade, de redação. Lembrar que foi ele que propôs a temática desse programa, relembrando aí os 90 anos, né, meu amigo Andrade? Exatamente, Luciano. Vamos a esse tema tão relevante que desdobra em outros temas e tentar mostrar aos nossos queridos alunos como trabalhar essa temática nas diversas provas que nós vamos ter que enfrentar, inclusive a redação. Show de bola, professor Andrade. E eu lhe agradeço aí pela sua dica, realmente o tema é extremamente relevante e em breve também estará aqui conosco meu querido amigo, professor Antônio Rosa, profissional do mais alto gabarito, professor de História, que vem aqui também colaborar com o enriquecimento dos conhecimentos de todos vocês. Quero agradecer a todos pela audiência, pela participação. Sempre temos aqui muitas mensagens dos mais diversos estados aqui do meio norte do Brasil e estamos sempre aqui dispostos a receber de vocês questionamentos, dúvidas. Podem mandar perguntas escritas por áudio, gravar vídeos com as suas perguntas para a nossa equipe fenomenal de professores. E eu queria então pedir à minha produção espetacular que começássemos em alto nível com a nossa convidada especial, a psicóloga Elisandra Pires. Produção Equilibramente. Equilibramente. Temos uma perguntinha aí especial para a psicóloga Elisandra Pires e os alunos estão ávidos por tirar suas dúvidas nesse aspecto emocional, nessa questão do trabalho psicológico, que é de suma importância para que o aluno chegue no dia da prova muito bem emocionalmente e possa deixar fluir todos os conhecimentos adquiridos na sua vida escolar. Então, produção, pergunta Equilibramente. Oi, meu nome é Ruth e eu estudo no Instituto São José. Psicólogo, eu gostaria de saber se você indicaria que eu estudasse até o Enem ou eu tiraria um dia de folga, viajar, curtir com a família? Olha aí, Elisandra, pense numa pergunta realmente bem elaborada, né? O aluno fica nessa dúvida. Eu devo me inteirar diretamente, eu devo me enfurnar no estudo, eu devo ser aquele aluno 99,99% do tempo voltado para o estudo, ou eu preciso, na realidade, saber equilibrar o estudo, a emoção, o lazer, o descanso, com a palavra minha querida psicóloga Elisandra Pires. Boa tarde, queridos alunos que acompanham o programa Enem para Todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês no quadro Equilibramente. Ruth, muito obrigada por essa pergunta. É uma pergunta muito oportuna. Nós estamos no mês de julho, vivenciando um momento de férias, mas é importante falar que tudo em exagero prejudica, é prejudicial. Então, nem é 8 e nem é 80. A gente precisa ter equilíbrio. O que é importante? É importante ter momentos de descontração, momentos de divertimento, momentos de lazer, viagens, cinemas, amigos, família.
Esses momentos são muito importantes, mas para não perder o ritmo dos estudos, porque quando os estudos eles são abandonados totalmente durante um período longo de tempo, a gente tende a perder o ritmo do que a gente vinha construindo antes. E para retomar esse ritmo, vai ficar um pouco mais difícil. Então, nem para ser 8 e nem 80, o importante é você tentar procurar fazer uma revisão das disciplinas, principalmente aquelas que você tem mais habilidade, que você tem mais afinidade, que você goste mais, fazer revisões, né, todos os dias, mesmo que você faça uma viagem com sua família, curta sua família, tem que procurar ter o objetivo de fazer essas revisões dessas disciplinas. E essa é a dica para a pergunta que a Ruth trouxe hoje, e eu espero ter ajudado, né, nesse seu questionamento, que deva ser também o questionamento de vários alunos que estão acompanhando o programa Enem para Todos. Um abraço em todos vocês, até a próxima. Show de bola, espetacular a explicação. É aquela história do dia a dia, tá? A gente tem que saber equilibrar o esforço, a preparação, o estudo, a gente tem que ter a família, a gente tem que ter o lazer, os amigos são de suma importância, você tem que ter o calor humano para lhe dar o apoio, você tem que estar com os seus colegas, aqueles de sala de aula, aqueles colegas lá da sua localidade, do seu bairro, todas essas pessoas, elas são fundamentais para somar ao sentimento de apoio que vai lhe empurrar em direção à sua aprovação. Então, as palavras da Elisandra realmente, elas vieram para dirimir essas dúvidas que a nossa querida Ruth nos mandou aí, nós que estamos vivendo na questão educacional, esse período letivo, esse período de férias, todo mundo descansando para voltar com todo o gás a partir de agosto e irmos em busca da aprovação no mês de novembro. Mas, produção, a galera fica na expectativa pelo PV, que é o Pergunta Vestibulando. E hoje teremos 2 excepcionais professores aqui que estarão respondendo as perguntas dos nossos queridos telespectadores. Vocês que nos acompanham aqui pela TV Meio Norte, lá pelo canal do YouTube Meio Norte Mais e também pelo site meionorte.com, clicando na aba TV Meio Norte. Então, visão ampla aí, produção, para mostrarmos aqui substituição na área, né? Professor Andrade, aqui do meu lado direito, e aqui do meu lado esquerdo, meu querido amigo professor Antônio Rosa. E é você, professor Antônio Rosa, que vai bater o tiro de meta, é você que vai começar o jogo, colocar a bola em campo. Produção, Pergunta Vestibulando, professor Antônio Rosa. Pergunta Vestibulando. Solte a pergunta aí. Primeira pergunta, professor Antônio Rosa. Oi, meu nome é Margarida, sou do Instituto Educacional São José e minha pergunta hoje vai para o professor de História. Professor, quais as consequências da Revolução Constitucionalista para a democracia? Meu amigo professor Antônio Rosa, a nossa querida aluna, ela foi cirúrgica. Ela foi realmente lá na ferida, como a galera costuma colocar. E eu acredito que, assim como eu, muitos dos nossos telespectadores, dos vestibulandos, das pessoas que fazem concursos, né? E das pessoas que estão nos acompanhando para ampliar o seu leque de conhecimento, gostariam de ouvir nesse momento as suas explicações, meu amigo Antônio Rosa, sobre essa temática. Seja bem-vindo e a palavra é sua. Muito obrigado, professor Luciano Mourão. Boa tarde aos nossos queridos vestibulando. Boa tarde ao nosso amigo professor Andrade. Boa tarde a você que está nos assistindo agora pela TV Meio Norte. Pergunta da nossa querida aluna Margarida, uma pergunta bastante cirúrgica, como disse o nosso amigo professor Luciano Mourão. E falando da temática Revolução Constitucionalista de 1932, primeiramente você abordar que isso se encaixa no governo de Getúlio Vargas. O governo de Getúlio Vargas, essa é a sua primeira fase de governo, decorreu durante 15 anos. Nesses 15 anos, você divide o governo Vargas em 3 governos: governo provisório, governo constitucional e governo Estado Novo. No governo provisório, que se encaixa do ano de 1930 a 1934, e aí já parte para a pergunta da nossa querida Margarida,
O Vargas entra no governo através de uma revolução, a Revolução de 1930, que se deu logo depois da quebra da política do café com leite, certo? Vargas, ao entrar na presidência da República, ele institui o início do governo provisório. Por que é governo provisório, professor? Porque Vargas ele vai anular a Constituição de 1891. Ele não governa com a Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana. Ele vai governar através de decretos-leis. E é justamente através destes decretos-leis que o governo Vargas vai substituir os governadores dos estados por interventores federais, que podem também ser chamados de delegados, pessoas de confiança do governo da pessoa de Getúlio Vargas. É nesse processo que o Vargas acaba nomeando um interventor de um outro estado para governar São Paulo. Os paulistas que já estavam insatisfeitos por ter perdido a Revolução de 30 e agora vendo que uma outra pessoa, não sendo do estado de São Paulo, governando o seu estado, inicia de fato a Revolução. Por que isso contribui com a democracia? Qual é a relação disso com a democracia? Porque Vargas não governa com a Constituição, ele anula a Constituição e vai nomear pessoas de sua confiança, não respeitando a Constituição e os atos constitucionais durante aquele período. Aí dá início, de fato, a Revolução Constitucionalista por este fato que Vargas acaba cometendo ainda na fase de seu governo provisório. Lembrando a você, querido aluno, que Vargas, quando entra na presidência, ele tem o objetivo de acabar com as antigas oligarquias. E ele inicia dessa forma, tá certo? Muito bem, professor Antônio Rosa. Eu, né, que sempre fui um aluno, digamos assim, interessado com a disciplina de História, porque eu acho que o contexto histórico, ele sempre é importante, tá? Tanto na parte, por exemplo, da literatura, como na parte da geopolítica, na produção textual. Então, o contexto histórico ele é fundamental. Eu acho que é uma disciplina que merece, sim, ter uma valorização grande, porque conta a nossa própria história e a história da humanidade. E, sendo um aluno interessado, eu lembrava das explicações dos meus queridos professores, professor Valdir, né, que foi meu professor no Colégio Diocesano, mas não lembrava desses detalhes que o nosso querido professor Antônio Rosa explicitou agora tão bem. Parabenizá-lo aí pelas explicações, professor Antônio Rosa. Minha produção, por gentileza, nós vamos agora manter a mesma temática, mas mudaremos de disciplina. Convidamos aqui nosso querido amigo professor Andrade, professor de redação, uma verdadeira referência aqui na preparação dos alunos para a redação em busca da nota 1000, tá certo? E nós temos também um pergunta vestibulando para ele. Então, queria pedir à nossa produção, por gentileza, a pergunta do professor Andrade. Olá, meu nome é Irã, eu estudo no Instituto Educacional São José e minha pergunta hoje vai para o professor de redação. E gostaria de saber como eu consigo abordar a Revolução Constitucionalista nos temas de redação. E aí, professor Andrade, essa pergunta aí realmente ela é muito pertinente para a sua disciplina. Como trabalhar esse tema dentro da redação? Como que o conhecimento da história, do momento histórico relevante de Getúlio Vargas, né, poderia ser útil, por exemplo, na produção de um texto de redação? Professor Andrade, a explicação é com você. Bom, primeiro, meu boa noite, né, a todos os nossos queridos alunos, nossos vestibulandos, né, que estão aí nessa preparação. E aproveitando o gancho aqui da nossa psicóloga, dizer que isso é preparação que nós estamos fazendo, né? Em pleno mês de férias, nós estamos aqui batalhando por novas informações, passando diuturnamente esse contexto para os nossos alunos. Então, meus queridos, eu quero até pedir licença aqui ao professor Antônio Rosa e aos demais colegas da nossa equipe, né, que também são da disciplina História. Eu, como um professor de redação, estou sempre ligado à área de História e pesquisando, né, essa ligação com as temáticas que são necessárias, que são expostas, que são propostas aos nossos alunos, e os nossos caminhos vão se cruzando sempre. Uma referência histórica, ela é sempre necessária e muito útil para as redações. Isso mostra um repertório
relevante e concreto, de forma a racionalizar os seus argumentos. Em especial sobre a nossa temática de hoje, o que ela traz de grande, vamos dizer assim, de grande impacto para as redações? Tudo. Nós estamos muito presos a alguns pensadores, alguns fatos, né, que se repetem nas redações como se fossem os mais importantes a serem colocados. Quantos de vocês não já fizeram uma redação falando da caverna de Platão? Né? Quantos de vocês não já falaram de Sócrates ou de Bauman, nesses novos tempos da modernidade líquida? Então, as redações elas são um pouco repetitivas, né, em relação aos pensadores. Aí, de repente, temos uma referência a uma data comemorativa, né, que é essa da Revolução Constitucionalista de 1932, que tem ali embutido vários temas que são muito importantes para nós. Por exemplo, nós sabemos que a nossa República, professor Antônio Rosa, ela tem aí mais aproximadamente, o que foi 1889, a proclamação, e logo em seguida nós tivemos, pouco tempo depois, algumas décadas, tivemos essa revolução tão impactante. E é interessante que a nossa Constituição, a nossa República, quando ela foi proclamada, parece que ela foi assim meio que, me perdoem aí os professores de história se eu estiver errado, mas parece que foi uma república que não foi de fato verdadeira, ou pelo menos que teve uma participação popular efetiva. Foram grupos, né, elitistas, né, que tinham comando, que tinham poder financeiro, poder de comando no país, que promoveram essa mudança de um sistema, né, que era anterior monárquico para a república. E é interessante salientar que até para votar, hoje a gente fala bastante sobre votar, né, o direito ao voto, e o voto ser obrigatório, dizer que tudo isso é um contexto que foi uma conquista. Mas as pessoas parecem que perderam essa história. A República ela sempre foi meio que cerceada em sua natureza. Diferente das repúblicas que nós encontramos em outros países, que tiveram guerras, que tiveram que se constituir como nação e o povo amante de seu país, parece que esse sentimento ele não foi incluído nessa república. Então, observamos um patriotismo que existe em outras repúblicas, né, que o Brasil não tem. Nós temos um patriotismo de política, de futebol, de algumas festas, mas na hora de dizer os rumos desse país, ditar os rumos, decidir as grandes e importantes causas desse país, a República não tem um povo que foi educado ou que foi preparado para gostar daquilo que tem. Então, seria uma das marcas da República. Nesse contexto, até aproveitando já o que disse a pergunta inicial sobre os desdobramentos dessa revolução para a democracia, nós temos que entender, primeiro, o sentido da palavra democracia. Né? Inicialmente falaram para nós, nas primeiras séries, que seria o quê? O governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, isso foi ensinado nas escolas durante muito tempo, mas em algum momento o povo realmente foi o poder? Essa é uma pergunta que fica no ar, e aí nós vamos ver alguns desdobramentos. Onde essa data importante da Revolução de 1932, ela pode cair numa redação. Por exemplo, no tema A Democracia na Sociedade Brasileira, cabe uma análise dessa Revolução e da própria República, né? Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa e tem um autor, uma colega, professora de História também, já tinha me falado sobre esse autor tão importante, historiador, cientista político, que é o José Murilo de Carvalho, né, que tem uma larga obra sobre o tema, né, um historiador, pesquisador, e ele coloca uma situação bem marcada, né, olhando a cultura, olhando a religião, olhando todos os valores que a nossa sociedade, pelos valores pelos quais a nossa sociedade passou desde a proclamação da República até esse momento. Daí dá para se depreender tanta coisa, como, por exemplo, a democracia na sociedade brasileira. Dá para incluir como referência, como repertório, a Revolução de 1932. Justiça social é um tema que está sempre às voltas no Enem. Né? As minorias,
como se constituírem, como terem voz, terem vez na sociedade brasileira, o respeito às minorias. E a Revolução de 1932, apesar de ter sido orquestrada por um grupo oligárquico que tinha, de certa forma, interesse em voltar ao poder e tentar combater aquelas ideias que já estavam delineadas de Getúlio Vargas, não é isso? Antes disso, nós sabemos que era uma política chamada café com leite, né? Elegiam sempre o quem? Presidentes de São Paulo ou de Minas Gerais. Aí veio Getúlio com o golpe em 1930, e aí ele vai lá e consegue cercear esses sonhos, esse sonho de poder que esses dois polos tinham no país. É interessante também salientar, eu não sei se o nobre colega pode me confirmar isso, mas pelo que eu pesquisei, assim que Getúlio Vargas declara, né, o golpe, o encerramento daquele ciclo, em 1930, ele marcha para o Rio de Janeiro, que era a capital do país. Ele vai ter que passar obrigatoriamente por São Paulo. E quando ele faz esse percurso, acreditava-se que os paulistas e os paulistanos estariam ali prontos a combater Getúlio Vargas, uma forma de não a esse novo governo. E é interessante que não foi o que aconteceu inicialmente. É bom que se relate isso. Porque quando Getúlio Vargas entra em São Paulo, ele foi aplaudido, foi ovacionado, ele andava no trem e o vagão dele foi cercado, ele ficou até assustado com aquela popularidade toda. Mas o tempo passou e Getúlio não foi provisório. E aí ele começou a criar uma insatisfação nos paulistanos. Então isso gerou uma insatisfação. Cadê? Então, alicerçados, né, por uma oligarquia, dizer não está certo isso, não está certo aquilo, eis que surge um episódio que cria todo o ambiente necessário para que a Revolução ela estourasse, que foi um movimento estudantil, jovens cercaram o partido ao qual pertencia Getúlio Vargas, em São Paulo, a sede do partido, e nesse momento lá dentro existiam militantes do partido armados. E aí o que aconteceu, Luciano e o professor Antônio Rosa? 4 jovens estudantes estariam, né, ali dentro, estavam no front, né, no ponto de batalha, de invasão, e lá de dentro estavam armados. Mataram 4 jovens. Esses 4 jovens tinham iniciais de nomes M, M, D e C. Tá? Um deles era Drauzio, mas não era o Varela, é bom que se diga. E é interessante que esses jovens foram aquilo que Getúlio não poderia ter dado para a causa, que foram os mártires. Eles foram transformados em mártires pelos revoltosos. E aí nós temos uma série de questões. Mulheres se envolveram nessa revolução. Mulheres da sociedade paulistana resolveram ajudar de todas as formas, doando joias, cedendo pertences para poder fazer dinheiro e custear a Revolução. Isso foi muito interessante porque foi uma participação da mulher na sociedade que mais tarde vai gerar direito ao voto na Constituição de 1930, se o professor pode depois me confirmar isso, né? E é interessante isso, por quê? Porque aí nós temos o tema da mulher, que daria para ser explorado no tema da mulher, o papel, o protagonismo da mulher na sociedade brasileira. Essa revolução tem um papel importante, né? Porque a mulher, embora resguardadas as manipulações ideológicas do momento, mas a mulher tem uma participação efetiva nessa revolução. E isso vai se reverter em direitos logo em seguida. Então, o papel da mulher na sociedade brasileira é um dos temas que você pode usar a referência da Revolução de 1932, democracia na sociedade brasileira e justiça social. Estou colocando aqui só 3 possibilidades temáticas que você pode incluir nesse contexto. E aproveitando, já que estamos ali com o material disponível para vocês, eu fiz uma espécie de simulação, né, um início de um texto, envolvendo a democracia brasileira e a Revolução Constitucionalista de 1932. Observe, a democracia brasileira. Na obra Os Bestializados, é uma obra de quem? José Borelo de Carvalho, que eu citei anteriormente.
na obra Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que Foi, é isso mesmo, termina bem aí, a República que Foi, do cientista político e historiador José Murilo de Carvalho, é fácil perceber na questão da democracia brasileira que na questão da democracia brasileira reside a carência de uma compreensão plena do que um Estado democrático de direito venha a ser de fato. Isso porque não só jamais se permitiu que o povo fosse protagonista dos rumos da nação, falando aquilo que nós comentamos inicialmente, e até veio a primeira pergunta foi sobre os desdobramentos democráticos dessa revolução. Olha aqui, isso porque não só jamais se permitiu que o povo fosse protagonista dos rumos da nação, mas também aqueles que governam agem em causa própria e de seus apoiadores, o que ratifica a persistência dessa problemática. Diante disso, é necessário analisar as motivações, bem como propor saídas para dissolver esse mal. Eis uma introdução possível em que você já vai delineando a inclusão dessa revolução no seu texto. No parágrafo seguinte, né, eu já introduzi bem aí a referência à nossa revolução, que está em questão. Vale destacar de início, respeitando o primeiro aspecto, né, o primeiro tópico, que é falar da participação popular, por que ela não acontece de fato. Vale destacar de início que uma das principais motivações para essa questão é a ausência da voz popular nos rumos da nação. Isso pode ser ilustrado pelo contexto que levou à Revolução Constitucionalista de 1932, quando os brasileiros, aí eu fiz questão de frisar paulistas e paulistanos, capital e interior, não é isso? Foram massa de manobra, olha a expressão usada, coloquei entre aspas, massa de manobra das elites políticas. Em consequência disso, é claro que eu não vou detalhar mais, colocar mais insumos nesse contexto, porque a revolução em questão já tem toda a sua tradução, todo o seu contexto. Em consequência disso, a ausência de uma Constituição era urgente, porque tinha se abandonado uma Constituição e a próxima Constituição era urgente que se fizesse algo para que se pudesse nortear os rumos do país. Era urgente. Assim, é fulcral uma expressão que você pode usar largamente, como se diz, é fundamental, para não ficar usando a mesma palavra, fulcral, que é o mesmo que fundamental, fazer a população compreender seu protagonismo descrito na Constituição Cidadã de 1988. O que é que diz lá? O poder emana do povo. Então está aí o começo de uma redação e o primeiro parágrafo, mostrando a vocês que é possível usar, né, essa temática dos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 em favor de um tema, porque aí está uma prova de que ela tem tudo a ver com democracia, ok? Então, no momento, é a minha participação inicial. Show de bola, professor Andrade. Muitos elogios aqui à sua explicação. Você praticamente aí foi um professor de história, um historiador, né, meu amigo Antônio Rosa? Ele foi um show. Queria que você também, professor Antônio Rosa, como especialista aqui da área, falasse um pouco daquilo que foi abordado aí pelo professor Andrade, desse tema tão importante e que pode sim, como ele acabou de mostrar, também ser utilizado na produção textual. As palavras do nosso amigo, professor Andrade, muito bem colocadas, e aqui parabenizá-lo ele. Vale também destacar, quando ele citou aí a questão da própria democracia, da pergunta da Margarida e do próprio aluno, Irã, ressaltar que Vargas, mesmo anulando a Constituição, ele retira aquele governador de São Paulo que foi colocado através do voto. Então é aí que dá para você relacionar com a democracia. Ao mesmo tempo também, quando o nosso amigo professor Andrade ressaltou a morte de 4 estudantes de direitos, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, e daí o nome do movimento MMDC, eles foram assassinados no dia 23 de maio de 32. E a partir daquilo dali, alguns meses depois, e aqui citar a grande participação do rádio também
nosso amigo professor Andrade, que após a morte destes 4 estudantes, os estudantes de Direito, de fato, do estado de São Paulo, foram à Rádio Record, e acabou trazendo esse apoio da rádio para, de fato, a Revolução Constitucionalista, que viria a ocorrer alguns dias depois, no dia 9 de julho de 1932, certo? Então, aí dá para você, nosso amigo Irã, nossa amiga Margarida, ressaltar essa temática, tanto a questão do direito, do Estado Democrático de Direito, uma vez que o governador foi eleito através do voto, mas Vargas retirou para colocar um interventor federal. Ao mesmo tempo, também ressaltar aí a morte dos 4 estudantes, Martins Miragaia, Drauzio Camargo, como o próprio nosso amigo professor Andrade ressaltou, foi usado, de fato, para inflamar o povo perante aquela Revolução Constitucionalista. Lembrando também que quando a Revolução Constitucionalista acontece, os paulistas e os paulistanos, trazendo aqui a palavra do nosso amigo professor Andrade, o que eles querem urgentemente é uma nova Constituição para o Brasil, certo? Show de bola, show de bola. Professor Antônio Rosa enriquece, tá? Aí as informações que foram colocadas pelo professor Andrade, e eu achei assim extremamente pertinente, professor Andrade, você pegar essa temática e colocá-la dentro da produção textual, mostrando para os nossos queridos vestibulandos que nos privilegiam nesse momento com a companhia, de que é sim possível você enriquecer a sua produção textual com fatos que foram marcantes na história do nosso país. E isso mostra repertório, e isso faz com que a sua nota cada vez se aproxime aí da tão sonhada nota 1000. Produção, por gentileza, vamos dar aqui um descanso, um intervalo, e vamos a nossos patrocinadores. Os estudantes da Rede Pública de Ensino de Timon iniciaram a maratona de preparação para o Enem 2022 no projeto A Prova Timon. O preparatório popular é oferecido pela Prefeitura em parceria com a Fundação João Emílio Falcão. É uma causa que a prefeita ela vem abraçada, da gente dar uma oportunidade para esses jovens que estudam escola pública também poderem se preparar melhor para o Enem. O projeto ele é gratuito, desde a inscrição ao fornecimento do material didático. O projeto já consagrado tem registrado resultados animadores. Nós tivemos um acréscimo significativo no número de alunos aprovados aqui na cidade de Timon, alunos de escolas públicas tirando 940, 950, 960 pontos na redação. Eu consegui a aprovação em um outro curso, então foi de extrema importância esse projeto. Timon, a cidade que a gente ama. É hora de acreditar mais em você. Faça sua graduação no Centro Universitário Santo Agostinho. Novos cursos de Medicina Veterinária e Moda. São 18 opções de cursos com vagas nos campos Sul e Leste. Escolha o que mais combina com o seu futuro. Inscreva-se na redação online ou garanta desconto com a sua nota do Enem. Centro Universitário Santo Agostinho. Há 23 anos acreditando em você. O curso Professor Roger é o melhor caminho para você alcançar sua aprovação no Enem e nos principais vestibulares do Brasil, porque o curso Professor Roger é o único com 12 notas 1000 e mais de 100 notas 980 em redação para o Enem. Além de material completo grátis, as melhores estratégias textuais, correções personalizadas, a melhor estrutura de curso de redação da cidade e a melhor localização da cidade. Então, está esperando o que para realizar seu grande sonho? Vem para o Roger. A 1150 Produções é uma agência de audiovisual completa. Saúde, negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política. 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Voltamos com o programa Enem para Todos. E nesse intervalo aqui, as perguntas, a galera participando, alunos aqui do nosso querido Maranhão, alunos do Pará, alunos da região de Tocantins,
do Amapá, a galera da região de Pernambuco, meus amigos. Um grande abraço para vocês que nos acompanham aí pelo canal do YouTube Meio Norte Mais. E mandar um grande abraço aqui para o Júlio, lá do Rio Grande do Sul, parabenizando aqui o Piauí, parabenizando o Grupo Meu Norte por ter um programa voltado exclusivamente para a preparação para o Enem. Para nós é um grande prazer e um privilégio ter também audiência no sul do país. Um grande abraço. E, produção, vamos para a segunda pergunta do professor Antônio Rosa. PV, pergunta vestibulando. Pergunta vestibulando. Vamos lá? Pergunta 2, professor Antônio Rosa. Olá, meu nome é Isis Bonfim e eu estudo no Instituto Educacional São José. Minha pergunta hoje é para o professor de História. Eu quero saber o que motivou a Revolução Constitucionalista. Meu amigo professor Antônio Rosa, eu também quero saber, meu amigo Antônio Rosa, qual foi o motivo, qual foi o fator, quais os fatores desencadeadores dessa revolução. Com a palavra você, meu amigo Antônio Rosa. Vamos lá, nossa querida amiga Isis, né? Boa pergunta. Mais uma vez aqui, tentar ressaltar, minha querida Isis, que de fato o que motivou essa Revolução Constitucionalista de 1932, o estopim, de fato, foi quando Vargas retira o governador de São Paulo, que foi eleito de fato, de forma democrática pelo povo. Ele retira e coloca o interventor federal. E isso foi o estopim que dá início, de fato, a todo o movimento. Mas você pode trazer alguns elementos anteriores. Que elementos anteriores são esses, professor? Por exemplo, a perca do poder político pelo grupo cafeeiro na Revolução de 1930. Ao mesmo tempo, eles já estavam insatisfeitos com esse processo, uma vez que um ano anterior, de 1930, 1929, o mundo entrou em uma verdadeira crise econômica, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. O que isso tem a ver, ou qual a relação que isso tem a ver com o Brasil? A relação é que, de fato, os paulistas queriam um novo presidente paulista para que, de fato, retirasse a questão da crise econômica, a questão do café desta crise econômica que o Brasil vivenciava. E o que acontece é a Revolução de 30 e o Vargas entra no poder político. E logo depois o Vargas inicia com essa intervenção federal nos estados, substituindo os governadores oligárquicos, tá certo? Então isso, de fato, acaba contribuindo para dar início à Revolução Constitucionalista de 1932. Como foi ressaltado também anteriormente, você tem a morte dos 4 estudantes de Direito da Universidade Paulista e que, de fato, aí vai inflamar o movimento. Lembrando que essa Revolução Constitucionalista ela se desencadeou durante 3 meses, tá certo? Ela encerrou no dia 1º de outubro de 1932. Ressaltar aqui também, como nosso amigo professor Andrade ressaltou no bloco anterior, a grande participação das mulheres. Você pode abordar, como o próprio professor Andrade falou, isso na sua redação. Estima-se que 75 mil mulheres foram e participaram do movimento constitucionalista. De que forma? E aí eu vou pedir aí até para a nossa produção jogar as imagens aí da participação feminina na Revolução Constitucionalista de 32, certo? Olha aí, ó. As mulheres, de que forma é que ela vai participar dessa revolução? Na questão das enfermeiras, né? Você teve também as costureiras, as mulheres participaram demais, né? Costurando as roupas dos soldados que iam para o fronte, e também teve participação das mulheres no fronte, de fato, central, pegando em armas e lutando. Professor, só foi apenas o estado de São Paulo, de fato, que participou desse movimento? De início, ele teve apoio de alguns estados, como Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que havia perdido também o poder político em 1930. Porém, quando, de fato, os constitucionalistas, e aqui a gente ressalta o estado de São Paulo, contra os revolucionários, ou contra a revolução, as tropas federais do presidente Getúlio Vargas, quando de fato iniciam os combates, apenas o estado do Mato Grosso apoiou ainda e estava apoiando o estado de São Paulo. E aí
o desenrolar e a finalização de todo esse movimento se fez quando as tropas federais de Vargas, ele acaba ocupando todo o Porto de Santos. E aí as armas que chegavam aos paulistas pelo Porto de Santos não chegavam mais, né? E aí, de fato, a Revolução Constitucionalista ela acaba no ano de 1932, no mês 1º de outubro, e ressaltar aqui também que mesmo os paulistas, perdendo essa Revolução Constitucionalista, mas eles ganharam. O que foi que eles ganharam, professor? Uma nova Constituição. Após a Revolução Constitucionalista, o Vargas retira um interventor e coloca um interventor do próprio Estado de São Paulo, do grupo elitista cafeeiro. Isso acalma os ânimos e, ao mesmo tempo, o Vargas já convoca uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que vai promulgar a Constituição de 34, iniciando um novo governo Vargas, o governo constitucional. Então, de fato, os paulistas perdem a Revolução, mas eles ganham, ressaltando a importância do Estado Democrático de Direito, que veio a nova Constituição, a Constituição de 34. Meu amigo professor Luciano Mourão, quero ressaltar aqui também a questão do voto feminino. O voto feminino, que também foi uma implantação no governo Vargas no novo Código Eleitoral de 1932. Esse ano também você tem 90 anos do início da participação feminina no processo eleitoral, tá certo? E aí já serve até de próprio debate, né, professor Luciano Mourão, para aí um próximo programa, a participação feminina. Show de bola, show de bola. É uma temática de suma importância. As mulheres, elas realmente se destacam muito. Hoje nós temos no mundo inteiro as mulheres conseguindo suplantar os homens, né, em diversas ações, em diversas atitudes, em diversas áreas. E, na realidade, o que deve acontecer é o trabalho conjunto, né? Ninguém é melhor do que ninguém, não existe diferenciação, cada um tem a sua potencialidade e isso é individual. Não existe potencialidade coletiva, tá certo? Cada pessoa tem a sua. Desculpe. E, meu amigo, professor Antônio Rosa, nós temos aqui um ilustre participante, um telespectador. Todo o programa ele nos acompanha. Nosso querido Francisco Dias, lá do bairro Parque Mão Santa, o Vale Quem Tem. E ele mandou uma pergunta para você, Antônio Rosa, e um para o meu amigo, professor Andrade. Eu vou começar com você, você já está aí com a bola no pé. Ele pergunta assim, professor Antônio Rosa, como nos Estados Unidos, um dos primeiros gestores do país foi Abraham Lincoln, no Brasil, se essa independência, se a sua independência fosse no ano de 1785, no dia 7 de setembro, o primeiro gestor aqui no Brasil poderia ser o próprio Tiradentes, o Martin da história do país? O que é que você acha, meu amigo Antônio Rosa? Rapaz, programa ao vivo tem dessas coisas, né? É, meu amigo. O Francisco aqui, as perguntas dele são tudo abissais, né? Professor, o que é abissal? É das grandes profundidades. É muita pressão e pouco oxigênio. Mas vamos lá, vamos lá, responder, meu amigo Francisco. Vamos responder a nossa pergunta do nosso amigo Francisco Dias, lá do famoso Vale Quem Tem. Meu amigo Francisco, vamos primeiro contextualizar. Qual é o ano? 1785, século XVIII. Século XVIII, no ano de 1785, você ressaltou a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ela se encaixa dentro do movimento separatista do nosso país. É importante ressaltar que essa Inconfidência Mineira ela vai ser liderada pela elite, é um movimento elitista. Que elite foi essa, professor? Os grandes poetas, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, os grandes proprietários de minas, tá certo? Os grandes proprietários de terra, os que tinham de fato minas. E lembrar que essa Inconfidência Mineira se fez pela questão da alta cobrança de impostos, que foi a derrama, tá certo? E quando você traz a figura de Tiradentes, ele poderia ser um novo gestor em nosso país, se a nossa independência tivesse sido de fato em 1785, eu acharia muito difícil. Acharia não, acredito eu que seria muito difícil. Por quê? Como foi ressaltado, a Inconfidência Mineira é um movimento elitista. Para você imaginar, meu amigo Francisco, no próprio movimento da Inconfidência Mineira, um dos objetivos não tinha a abolição da escravidão. Então, se não tinha a abolição da escravidão, vai ali mais uma vez ressaltar o nosso amigo professor Andrade, que o povo não iria participar. Então, você teria apenas uma participação elitista,
como novo gestor do nosso país, se a independência tivesse sido de fato durante aquele ano. E lembrando, meu amigo Francisco, que a imagem de Tiradentes é uma imagem positivista e republicana. Por que positivista e republicana? Para o povo aceitar aquela nova implantação política que foi a República. Nosso amigo Andrade ressaltou o grande historiador José Murilo de Carvalho, o bestializado. O próprio José Murilo de Carvalho cita que o povo assistiu tudo aquilo bestializado. O povo não sabia que movimento era aquele que estava sendo implantado, não sabia se era uma parada militar. E quando acorda e quando de fato cai em si, o Brasil já está vivenciando uma nova política, a República. E ressaltando, sem a participação popular. Meu amigo Antônio Rosa já tem pergunta nova aqui para você. O programa agora ele tá assim, é ping-pong, é para lá e para cá e pergunta e resposta. E o nosso querido João Gabriel, rapaz, que tem um quadro aqui, que vez por outra aparece, manda uma pergunta para o professor Antônio Rosa, ele que é lá do bairro Planalto Uruguaio. Professor, o Egito Antigo ainda cai na prova do Enem? Meu amigo João Gabriel. João Gabriel, o Egito Antigo, a gente vai dizer assim que não cai, né? Ele despenca, né, Luciano? Como, professor Antônio Rosa? Meu amigo João, o Egito Antigo ele pode cair nas provas do Enem a partir da questão de um Estado centralizado, tá certo? A partir relacionado com a ciência, com a medicina, devido à questão da vida após a morte, do processo de mumificação dos corpos, tá certo? Então, diante desse processo, o Egito Antigo ele acaba caindo de fato quando se relaciona a estes fatores. Em relação à ciência, com a questão da vida após a morte, em questão de religião politeísta, tá certo? Nessa crença também de vida após a morte, no antroposomórfico, né? Então, você tinha deuses com características humanas e animais. A questão das pirâmides também, você pode ter uma relação com a matemática, história, matemática, trazendo aí a questão do Egito Antigo. Questão da agricultura, da civilização entre rios, e aí destacamos o Mesopotâmia e o Egito, as margens do rio Nilo, tá bom? Então, de fato, meu amigo João, o Egito ele ainda tem como uma das principais temáticas do Enem. E agora é o professor Andrade. Nosso amigo Francisco... e são 3, viu, Andrade? Pronto. Parece coincidência, né? Mas o nosso amigo Francisco Dias, aqui do Vale Quem Tem, a Luana, de Belém do Pará, tá certo? Que bom. E o João Crisóstomo, lá de Tocantins. Os 3 estão perguntando basicamente a mesma coisa. Qual seria a indagação para o nosso querido professor de redação, professor Andrade? Professor Andrade, na redação, cairia como tema a Revolução Brasileira envolvendo o golpe da ditadura militar? Como eu poderia usar esse meu conhecimento na redação? Bom, primeiro eu acho que nós já até encaminhamos para essa resposta que eu vou dar aqui, né? Na realidade, isso aqui é repertório sociocultural a ser empregado nas redações. Não necessariamente abordar o golpe em si, a revolução em si. Isso fica em cargo das questões relativas à história, a atualidades, as datas que estão sendo comemorativas, né? Mas no caso da redação, você pode muito bem usar como repertório para temas como eu citei anteriormente, relativo que é a democracia na sociedade brasileira, o próprio papel da república na vida do brasileiro. Que mais? As questões de injustiça social, de busca de equilíbrio na sociedade. Então, nas novas tecnologias, porque nós temos um fator curioso. Eu não sei se vocês já estudaram, acompanharam essa revolução, mas para o estado de São Paulo, eu até vou fazer um acréscimo aqui ao que o professor, se ele me permitir, fazer aqui um acréscimo. Na realidade, ganhou muito São Paulo, né? Apesar das perdas de vidas, mas até nessas perdas de vida, eu acompanhei um documentário que dizia o seguinte: foram aproximadamente 600 mil pessoas que morreram pelo lado de São Paulo e mais de 1.000 que morreram pelo lado do exército de Getúlio, né? Que constituía o poder nacional naquele momento. Então aí nós temos uma diferença
E o fato que ele colocou para mim foi muito importante, que foi justamente por tomar o porto, né, e dificultar a entrada de armas para São Paulo, que deixou a coisa sem jeito. Ou seja, não tinha mais como reagir. Mas o que eu quero dizer aqui é que o golpe ou a revolução na concepção direta da temática não cairia como tema do Enem. Não é o estilo do Enem. Nós não exploramos, não chegamos a ver esse tipo de temática. Mas fica aqui um alerta. Aqueles que, porventura, queiram fazer outros vestibulares, como, por exemplo, bem aqui de Caxias do Maranhão, é possível. Certo? A Universidade Estadual do Maranhão, aqui e acolá, explora temas que são de temas comemorativos, que estão realmente no calor do momento e que o Enem não vai explorar. Nós temos uma questão social, nós temos uma questão ambiental, nós temos o que? Conflitos democráticos e privilegiar as minorias, tentar colocá-las no devido lugar. São essas as temáticas que são exploradas no Enem. Ok? Mas a pergunta foi muito pertinente. Show de bola. A pergunta foi excepcional. Na realidade, as perguntas, porque foram muito semelhantes desses 3 alunos, né? E a sua explicação, como sempre, magistral, meu amigo Andrade. Tá aqui o nosso amigo Davi, rapaz, Davi Lima, aqui do Grupo Meu Norte, mandando um abraço para você, professor Antônio Rosa, parabenizando aqui pelas suas explicações, né? E eu queria então pedir à nossa produção, por gentileza, que colocasse aí a nossa cartela da revisão solidária, a maior revisão preparatória para o Enem do Brasil. Revisão com intuito solidário, que não cobra do aluno, ela é gratuita e ela só pede que o aluno seja solidário, que ele leve uma doação, 2 quilos de alimentos não perecíveis. Nossa revisão solidária teve que dar uma parada aí nos anos anteriores por conta da pandemia, né? 2020, 2021 não tivemos, mas agora em 22 voltaremos com força total. Dia 7 de setembro, professor Antônio Rosa, professor Andrade, lá no Atlantic City Club, do meu amigo Franli, de 8 às 13 horas, a melhor e maior equipe de professores do meio norte do Brasil, as melhores dicas e sorteios diversos. Inúmeros sorteios nós teremos. Dentre eles, 2 notebooks de primeira linha serão sorteados no dia 7 de setembro. Eu queria pedir à nossa produção, por gentileza, que colocasse aí, produção, o QR Code, tá? Vamos colocar aqui o QR Code para que a galera possa, então, já se inscrever. Através do QR Code, você já pode fazer a sua inscrição e garantir a sua vaga na revisão solidária, dia 7 de setembro, repetindo, Atlantic City, de 8 às 13 horas. Entrada gratuita, você só leva 2 quilos de alimentos não perecíveis. Temos aí o QR Code, produção, por gentileza? Já está na tela? Rapaz, essa produção é espetacular. Então, galera, podem colocar aí, ó, celularzinho, né? Mirando no QR Code, façam a inscrição, espalhem aí para os amigos, para os colegas. Estamos nesse momento durante o período de férias, mas como a psicóloga Elisandra Pires bem colocou, não existe férias totais para um vestibulando, para um concurseiro. Existe um relaxamento que é necessário, um descanso que é fundamental, uma diversão que servem para dar todo o aparato e a base necessária para que o aluno volte ao seu preparo, volte à sua luta de preparação nos estudos e possa, então, garantir a tão sonhada vaga na universidade. Então, faça agora mesmo a sua inscrição, está aí o QR Code e você vai garantir a sua vaga dia 7 de setembro. Lá nós teremos mais de 20 prêmios sendo sorteados para todos que se fizerem presentes na revisão dia 7 de setembro. E eu queria pedir à nossa produção, tem umas cartelas aí com os nossos apoiadores, produção, nossos patrocinadores. Vamos colocar aí, por gentileza. Tá aí, ó. Grupo Magista, Instituto Magista de Ensino. Meu amigo Gil Cifran é o colégio que está patrocinando a revisão solidária agora em 22. A Clean Vidas, do meu amigo
George, que já se espalha aí por vários municípios. Lá você faz todo tipo de exame a um preço extremamente acessível. A outra clínica do meu amigo doutor Manuel Chaves, Leste Car, onde eu lavo meu carro e onde os professores aqui também lavam. É lá, na Zona Leste, o melhor local para você deixar o seu carro. Segurança, credibilidade. Meu amigo Milton, o homem se garante. E Autocenter Moraes, do nosso querido professor Ellison. Lá todo tipo de reparo, tudo que você precisa fazer no seu carro, quando você for viajar, uma revisão, tudo lá, meu amigo Ellison faz com qualidade e aquele precinho camarada. E a Casa Reinaldo, a sua farmácia popular, os menores preços e os produtos farmacêuticos com qualidade e excelência. Casa Reinaldo fica ali no centro, próximo ao SEV. O Hospital de Olhos COI, que é parceiro nosso. Lá, os melhores profissionais, as consultas oftalmológicas, as cirurgias, tudo de primeira linha. E o Fogo Campeiro, que vai ofertar 5 vouchers que nós sortearemos para que as pessoas possam lá se deliciar com o churrasco. Curso Professor Roger, o melhor curso de redação do estado do Piauí. Grande abraço aí para o nosso amigo Roger. E a nossa patrocinadora Master, UniFSA, Centro Universitário Santo Agostinho. E para chegarmos à parte final, produção, do nosso programa, eu queria que vocês colocassem as cartelas com a nossa seleção de professores, para a galera ter uma ideia de que professores estarão lá no dia 7 de setembro para poder adquirir com eles os conhecimentos, receber deles as melhores dicas e ter muito mais facilidade para garantir a vaga na universidade. Cartela da nossa equipe, por gentileza, produção. Vamos lá. Olha aí. 3 jogadores em campo aí. Meu amigo Sucupira, meu amigo Antônio Rosa e meu amigo professor Nicolas de matemática. 3 potências. Outra equipe. Vamos lá, produção. Próxima equipe. Já está aí, né? Já está aí. Professor Luciano Mourão de Biologia, meu amigo A. José Fontinelli de Literatura e Françoério Françu de Física. Tem outra produção. Olha aí, Priscila Pri contextualizando, nossa querida Karina e a nossa querida professora Marcela. 3 profissionais de altíssimo gabarito. A nossa equipe feminina também entrando em campo. Próxima cartela, pronto. Mestre Carlos Alberto, professor Isaías e professor Cleantes de História. Tem outra? Pronto, não tem mais. Teremos mais, mas por enquanto essa é a nossa equipe. Então convocar todo mundo, 7 de setembro, lá no Atlantic City, entrada gratuita, você precisa somente se inscrever. Fique ligado aqui no nosso QR Code para você fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, vá lá no nosso Instagram, @Programa Enem para Todos ou @Revisão Solidária 2022 e você terá acesso ao link de inscrição. Agradecer aqui a presença do nosso amigo professor Andrade, tá certo? Agradecer a presença do nosso amigo professor Antônio Rosa e dizer a vocês que o programa Enem para Todos, ele foi feito para vocês, com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, por uma equipe espetacular de profissionais que literalmente se doam para que esse programa se torne uma realidade e para que ele possa ajudá-los nessa preparação para o Enem. Hoje o programa é ao vivo e amanhã, domingo, temos a reprise do programa. Então, quem não pôde assistir hoje, avise aí para os colegas, para os amigos. Amanhã, às 16 horas, estaremos aqui com a reprise desse programa de hoje, falando da Revolução Constitucionalista. Professor Andrade, muito obrigado. Obrigado e parabéns aí também a todos os nossos alunos que eu acho que enriqueceram bastante hoje. E um abraço para a minha família. Família Andrade está assistindo e a professora Ieda, professora de História, uma gigante da disciplina também, viu? Grande abraço, professor Ieda. Professor Antônio Rosa. Muito obrigado a todos que nos assistiram, tá certo? Você, vestibulando,
as perguntas. E um abraço também à minha querida esposa, que está em casa aí também, nos assistindo. E um abraço muito grande para todos vocês que nos acompanharam hoje aqui no programa Enem para Todos. Então fiquem com Deus e até o próximo sábado, aqui na TV Meu Norte, programa Enem para Todos. Um grande abraço. Enem para Todos. Apresentação: Luciano Mourão. Enem para Todos.